Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Iniciamos mais uma edição de Espiritismo e Educação, aqui pela Web Rádio Estação da Luz. Estamos aqui desejando a você que está aí nos acompanhando, a você que ainda virá assistir esse vídeo, muita paz em sua vida e que possamos até o final estarmos aqui em vibrações de amor e de fraternidade. Conosco já aqui na tela está o nosso querido companheiro, educador, Ronaldo Gomes. Seja bem-vindo, Ronaldo. Muita paz, Marcos. Paz a todos, saúde, gratidão mais uma vez. Que Deus, Jesus, possa mais uma vez nos inspirar. Com certeza. E você que está aí nos acompanhando, nós estamos ao vivo. Então você pode participar, envie sua mensagem, faça seu comentário, sua pergunta, porque hoje nós vamos dar continuidade ao tema da semana passada, quando lembramos que somos seres humanos e não podemos esquecer isso. E, claro, sem perdermos aqui a visão que a doutrina espírita tem sobre o ser humano, ou seja, que somos todos espíritos imortais, reencarnados e destinados a conquistar a perfeição através dos nossos esforços. Eu estou falando aqui direto da cidade do Rio de Janeiro, está caindo um aguaceiro enorme aqui. Mas você não se preocupe, eu já preparei o barquinho aqui. Se acontecer, quem sabe? Se bem que eu não sei nadar, não sei remar, coisa nenhuma, mas está tudo bem. Então, Ronaldo, vamos dar então sequência ao nosso bate-papo, essa nossa conversa sobre esse tema. Somos seres humanos e não podemos esquecer isso. Se bem que tem muita gente que esquece, não é, Ronaldo? Perfeito, Marcos. E nós colocamos, vez passada, sobre a vida de Jesus. Ele veio como espírito imortal. E olha que espírito que esteve entre nós. Na questão 625, já falamos disso e estamos sempre repetindo, qual ser mais, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. E os espíritos responderam, Jesus. Mas parece que nós nos esquecemos disso. Porque Jesus não pregou nenhuma religião, não fez nada disso. Ao contrário, veio como filho do homem trazer realmente essa verdade de que nós estamos nos esquecendo. Em que o egoísmo, materialismo, vem realmente de encontro a toda essa realeza que Jesus veio trazer para nós. E eu gostaria de trazer uma pergunta, Marcos, que retrata muito o nosso tema, que está no Livro dos Espíritos, na questão 800. Olha só que interessante. Porque Kardec pergunta assim, não é de temer que o Espiritismo não consiga vencer a indiferença dos homens e o seu apego às coisas materiais? Olha que interessante. Kardec já pensava nisso, porque a doutrina espírita vem realmente destruir o egoísmo, levando à espiritualização, à humanização nossa em relação ao amor trazido por Jesus, exemplificado por Jesus. Então, essa pergunta, eu penso, entre tantas outras que eu vou ler, mas essa aqui, Kardec já está preocupando com isso. E, afinal de contas, o Espiritismo, o Espírito Consolador, trazer a Boa Nova, nós, que a lei divina está em nossa consciência, está lá na questão também. Interessante. E olha a resposta dos Espíritos, que tem a ver com o nosso tema. Nosso tema é justamente, será que a gente está esquecendo que nós somos seres humanos? Está vendo com a humanidade esse desamor, essa indiferença, o trato um com o outro, está estranho. E os Espíritos respondem assim, Marcos, seria conhecer bem poucos homens, pensar que uma causa qualquer pudesse transformá-los como por encanto. As ideias se modificam pouco a pouco com os indivíduos e são necessárias gerações para que se apaguem completamente os traços dos velhos hábitos. A transformação, olha que interessante, não é a mudança, transformação.
A transformação, portanto, não pode operar-se a não ser com o tempo, gradualmente, pouco a pouco. Em cada geração, uma parte do véu se dissipa. O Espiritismo vem rasgá-lo, perdão. O Espiritismo vem rasgá-lo de uma vez, mas, mesmo que só tivesse o efeito de corrigir um homem, olha que interessante, um homem de um só dos seus efeitos, isso seria um passo que ele faria dar, e por isso mesmo, um grande bem, porque esse primeiro passo lhe tornaria os outros mais fáceis. Eu vou parar aqui, vou deixar você se pronunciar, Marcos, porque eu penso que a resposta dos espíritos aqui é formidável, porque parece que nós estamos aqui falando do programa, que estamos com pressa, o ser humano, a gente está esquecendo que nós somos seres... Não, nada pelo contrário. Nós estamos tentando fazer uma reflexão e parece que a gente realmente está esquecendo. Mas nada com pressa, nada disso. É tentar trazer a nós, como ele diz aqui, pelo menos a transformação, essa reflexão, que possamos nos enxergarmos, acordarmos, que ainda há tempo dessa transformação. Perdão, Marcos. Com certeza, Ronaldo. Essa resposta dos espíritos tem tudo a ver com o que eles já haviam colocado quando informaram a Kardec que nada dá salto na natureza. Tudo segue o seu encadeamento normal. E realmente o que eles colocam aqui? O Espiritismo veio para auxiliar o ser humano na sua transformação moral e na transformação moral da humanidade? Sim. Mas de uma hora para outra? Não. Porque nós, seres humanos, não somos tão fáceis, não somos tão maleáveis, tão simples, que bastaria chegar no Espiritismo e transformar tudo. Se a força, a potência de Jesus aqui na Terra, nos trazendo o Evangelho, não conseguiu, e passados mais de 2000 anos, nós ainda estamos engatinhando em relação aos seus ensinos morais, não seria, obviamente, o Espiritismo que faria essa transformação no abrir e fechar de olhos. Então, os espíritos estão aqui nos dizendo que tudo é gradativo, é paulatino, é passo a passo nesse combate ao egoísmo. E que de geração em geração se consegue dar um passo. Agora, nós sabemos que existem passos largos, mas existem passos curtinhos. Mas não importa. Foi dado um passo, já é a lei do progresso funcionando. Ah, mas isso é muito pouco. Bem, mas o Espiritismo nos abre as portas do mundo espiritual e da reencarnação. Então, se você conseguiu dar um pequeno passo na sua evolução espiritual nesta encarnação, isso quer dizer que esse pequeno passo já vai facilitar próximos passos nesse amanhã, nesse futuro que aguarda a todos nós. Naturalmente, que Deus, nosso Pai, aguarda que façamos um esforço um pouco maior para que possamos dar mais do que um passo curto, pelo menos vários passos curtos, né, para que nós possamos realmente alavancar esse nosso progresso espiritual. Então, não é que o Espiritismo esteja errado, que o Espiritismo falhou, não é nada disso, não. O Espiritismo veio no seu tempo certo, veio reviver os ensinos morais do nosso Mestre Jesus, veio descortinar para nós toda a realidade espiritual da vida, mas temos que ter paciência. Temos que ter paciência porque o egoísmo e o orgulho, o mal, eles lutam desesperadamente para se manter. E é por isso que o nosso progresso moral não consegue acompanhar o progresso intelectual. Mas é da lei divina
que, apesar dos pesares, a lei é evoluir. Então, pouco a pouco, nós estamos seguindo e o Espiritismo veio nos auxiliar nisso. Como o egoísmo é a chaga da humanidade e o materialismo, nós estamos falando aqui, Marcos, de espíritos imortais que somos todos nós. Daqui não levamos nada. Viemos e voltamos com as malas. Só que essa mala, como diz o pai do Divaldo, numa cena formidável que ele fala, que aí o pai dele aparece com a mala, mas a mala vazia. E está voltando com a mala vazia. Porque ela vai estar cheia de quê? Do que eu fiz de bom ou de ruim. O que eu plantei, moralmente falando. E é um outro aspecto que nós não podemos nos esquecer. A moral. Porque a moral é a regra do bem proceder uns com os outros, pela qual Jesus preconizou a vida toda com seu exemplo. Marcos, um ponto que me chama a atenção justamente é isso. Jesus, há 2000 anos, veio e falou, exemplificou o amor. E até hoje, Marcos, teimamos no ódio, na vingança, na busca de vingar por isso ou por aquilo. E é na questão que eu vou ler agora, que traz essa resposta, vamos trabalhar duas coisas, o tempo de Deus e o nosso tempo. Nós estamos no tempo de Deus. Achar que Deus... por que Deus? Porque a gente sempre culpa alguém, né? E Deus é o primeiro a ser culpado, ainda que eu não acredite nele, mas ele é culpado. Ele é o culpado de tudo. Então, na questão 802, vem corroborar justamente com essa visão em relação ao Cristo, ao que Jesus exemplificou. Que a humanidade se torna tão egoísta e que ela precisa despertar não pela violência, pelo amor. A lei divina é pelo amor. Então, se é pelo amor, ela vai nos levar ao quê? Ao questionamento, à razão. Caramba, chega. Eu já estou demais perseguindo Marcos, estou perseguindo A e B, 400 anos fazendo isso, ou 1 milhão de anos fazendo isso. Chega uma hora que eu... Chega. Cansa. E a gente cansa. E nós vemos isso no dia a dia. A humanidade já passou, Marcos, por tanta coisa. Guerra dos 100 anos. Nós tivemos agora, no nosso tempo, né, a Primeira, a Segunda Guerra Mundial. E o homem continua aí fazendo guerra, invadindo o outro, e cerceando o povo, a cortar os cabrestos. Por exemplo, lá no Irã agora não pode cortar a internet, não pode ter acesso, o povo se rebelou. Você está me entendendo? É uma coisa que você percebe que é uma forma dos homens inteligentes que estão à frente, dirigindo uma nação sem amor nenhum, a não ser poder, a fome do poder. E aí, na questão 802, Kardec pergunta: desde que o Espiritismo deve marcar um progresso da humanidade, os espíritos não apressam esse progresso através de manifestações tão gerais e patentes que possam levar à convicção aos mais incrédulos. Olha, a resposta... Aliás, você já comentou um pouquinho aí. Olha a resposta dos espíritos. Um adendo, um parênteses. Por que nós estamos comentando isso? Gente, nós somos seres humanos. As coisas estão aí. Estão acontecendo. Pedidos são feitos. Quantos mártires perderam a sua vida na boa causa do bem, no bem coletivo? Eu não estou falando aqui da individualidade, estou falando do bem coletivo. Quantos? E aí entra a resposta dos espíritos. Desejarias milagres? Mas Deus os semeia a mancheia nos vossos passos e tendes ainda os homens que os negam. O Cristo, ele próprio, convenceu os seus contemporâneos com os prodígios que realizou? Não vedes ainda hoje os homens negarem os fatos mais patentes
que se passa aos seus olhos? Não tendes os que acreditariam, mesmo quando vissem? Não, não é por meio de prodígios que Deus conduzirá os homens. Na sua bondade, ele quer deixar-lhes o mérito de se convencerem através da razão. Pois é, Ronaldo. Nosso programa lida com a educação. E os espíritos, indiretamente, entraram no assunto para dizer, olha só, você quer milagres, você quer fenômenos extraordinários para que os seres humanos se transformem, acreditem e mudem tudo. Não, não é desse jeito. Porque Deus faz milagres, né? Entre aspas aqui, todos os dias. A vida é um milagre, né? O nascer do sol, o pôr do sol, as flores, os perfumes, o canto dos pássaros, etc, etc, etc. A natureza é repleta de fenômenos extraordinários diariamente. E como eles lembram na resposta, mesmo assim, nós ainda negamos. Ainda dizemos que não acreditamos. Ora, os espíritos estão por aí, espalhados no mundo todo, agindo sobre nós. Nós temos os fenômenos mediúnicos estudados, catalogados, registrados. Mesmo assim, não acreditamos. Ora, então, o que Deus espera de nós? Espera nosso esforço próprio, para que tenhamos o mérito da transformação. Não porque o fenômeno nos empurrou. Não, não. Porque essa não seria uma transformação real, mas fictícia. A verdadeira transformação é quando você faz uma tomada de consciência. É quando você revê a sua visão de vida, os seus valores de vida, e você toma resoluções outras. E você começa a combater em si o egoísmo, o orgulho, a prepotência, o despotismo, a hipocrisia, a vaidade e assim por diante. E esse é um trabalho interior, não é exterior. Tá, o fenômeno pode até acontecer na minha frente e me balançar. Ok. Mas vou aqui fazer aquela pergunta que o queridíssimo e saudoso professor Ney Lobo fazia. E daí? Significa que você vai se manter com novos propósitos? Significa que você vai realmente, moralmente, se renovar? Normalmente não é o fenômeno que faz isso. Tá? Mas é quando você realmente para pensar, é quando você medita, você reflete, quando você percebe que não dá mais para ficar nesse caminho. Como você bem colocou, Ronaldo, que agora tem que mudar, não dá mais. Né? Chega de ódio, de remorso, de ressentimento, chega de fazer o mal. Não, é preciso amar. Porque nós estamos aqui no mundo para justamente nos compreendermos, conseguirmos nos amar. Mas como nós somos seres complexos, isso entra pelo campo da psicologia, isso entra pelo campo do eu, porque nós estamos muito, na verdade, no externo, né? Nós vivemos no exterior das coisas, mas temos que olhar para nós. Vou contar aqui uma história, Ronaldo, que é contada pelo educador Léo Buscaglia, é muito interessante. Ele estava no avião, viajando, e do lado dele uma senhora, e ele estava olhando lá os trabalhos dos alunos, né, aproveitando a viagem do avião. A senhora olhou para ele e perguntou, o senhor é advogado? O senhor vê que o senhor é com essa papelada? Falou, não, eu sou professor. Ah, professor, muito bem. Não, eu sempre fui do lar, sempre cuidei dos meus filhos, eu estou vindo de férias das Bahamas. Aí o Léo Buscaglia, da Bahamas, poxa, deve ter sido maravilhoso, né? Eu falei, não, foi horrível. Por que foi horrível? Pô, passar férias nas Bahamas e foi horrível? Foi porque eu estou sozinha, meu esposo me deixou fazem 2 meses. E eu não entendo por quê. Porque nós tivemos 4 filhos,
Eu sempre lavei, sempre passei, sempre cozinhei, sempre tomei conta de tudo, sempre providenciei a roupa limpa, sempre troquei as coisas da cama, eu sempre isso, sempre aquilo. E aí o Léo Buscaglia, ela relatou a excelência como dona de casa e mãe, que sabia seguir as regras, fazer tudo por todos. Aí o Léo Buscaglia olhou para ela e disse assim, tá, tudo bem, mas vou lhe fazer uma pergunta. O que a senhora deu de si mesma para o seu esposo? E aí o Léo disse que ela ficou olhando para ele, de mim mesma? Sim, da senhora, do seu eu, da pessoa que a senhora é. O que a senhora deu para ele nesses anos todos de casamento? E aí ela parou, pensou, e disse, pensando bem, acho que nada. Porque ela se vinculou a passar, lavar, cozinhar, cuidar, obedecer os horários, providenciar isso, o supermercado, aquela coisa toda, mas esqueceu do afeto, do carinho, da partilha, da comunhão, dar de si mesma para o próprio esposo, que acabou optando por seguir outro caminho. Então, nós temos que ter esse olhar para dentro de nós. Somos espíritos imortais. Mas a verdade, não é, Ronaldo? É que nós vivemos o dia a dia e só lembramos que somos espíritos imortais porque temos que ir no centro espírita e temos que fazer o programa. Porque passamos o dia completamente desligados dessa nossa realidade. Então, temos que tomar muito cuidado com isso, porque essa rotina nos tira de nós mesmos. E aí esquecemos que somos seres humanos. E quando esquecemos que somos seres humanos, automaticamente também esquecemos que somos espíritos imortais. Não é, Ronaldo? Perfeito, Marcos. Eu gostaria até que você agora falasse, que me vê agora aqui, que nós sempre, quem não conhece eu e Marcos, a gente sempre trabalhou com educação e o nosso tema primordial era o sentimento. É o sentimento, trabalhar o sentimento. Então, eu gostaria, Marcos, que você falasse, nós temos até um tema que é a escola do sentimento, que é justamente essa busca interior, esse desenvolvimento nosso em relação a tudo isso. Então, eu gostaria que você comentasse, que eu acho que é o que está faltando em nós. Nós estamos desviando o sentimento real do sentimento egoísta. É verdade, Ronaldo. Nós precisamos trabalhar sentimento. Como precisamos trabalhar? Nós estamos muito distanciados disso. Já há muito tempo, que quando falamos de educação, automaticamente nós pensamos no ensino, no que se ensina, como se ensina. E nós estamos preocupados, né? Que as nossas crianças aprendam matemática, língua portuguesa, química, biologia, geografia, história, informática, telecomunicações, inglês, francês, alemão, etc. E aí formatamos as escolas para ensinar tudo isso. Mas a educação física vai por aí afora. E aí nós confundimos a educação com o ensino. O educar com o ensinar. Obviamente que você adquirir conhecimentos é muito importante e faz parte do processo educacional. Nós jamais iríamos contra isso. Mas um ensino frio é terrível, porque nós não estamos criando, desenvolvendo pessoas de bem, empáticas, ou seja, que saibam se colocar no lugar do outro. E aí eu estou falando e lembrando, já contei essa cena, mas vale a pena contar de novo, uma antiga professora minha, no hoje ensino fundamental, porque na escola nós tínhamos, né, português, inglês e francês, lá na minha época. E a professora de francês, né, isso marcou muito, não apenas a mim, mas praticamente a turma toda, né? Quando, vamos imaginar a cena, estamos todos dentro da sala de aula, enfileirados, lá, e a professora entra. Ela põe
livros e cadernos em cima da mesa, se vira para nós, os alunos, e diz o seguinte: eu já estou por aqui com vocês. O primeiro que der um pio vai para a diretoria. Abra um livro na página tal. Eu adoro o francês, mas ficou um trauma, que não foi fácil superar. Ela não tinha sentimento e transmitia isso para nós. Então, as cenas de violência, de bullying, como se fala hoje modernamente, aconteciam justamente porque não era trabalhado sentimento, afeto, sensibilidade. Então, nós temos que mudar isso, porque nós somos seres humanos. Portanto, somos seres integrais. Nós temos inteligência, mas temos também sentimento. Nós pensamos, mas também nos emocionamos. E é incrível como nós simplesmente tiramos isso da escola. E muitas vezes da família. Porque nós só ficamos cobrando se dar bem nos estudos, tirar as boas notas, ser alguém na vida profissionalmente falando. Só que nosso filho mente, bate nos outros, está ficando egoísta, né? E nós estamos deixando isso passar. Então, realmente, se somos seres humanos, nós não podemos apenas trabalhar o intelectual, nós temos que trabalhar também o sentimento. Então, Marcos, você nos coloca agora que a humanidade, e nós estamos nos esquecendo disso, tem o seu princípio, o ser humano, na família. A escola é um segmento, como você está colocando. A sociedade como um todo. Agora, o que você pode dizer sobre o egoísmo? Se nós somos espíritos imortais, já trazemos isso em nós. Nós já trabalhamos isso aqui várias vezes nas ideias inatas que o espírito já traz. Mas onde eu quero chegar? Como podemos, então, trabalhar isso na família, nesse desenvolvimento humano, mais humano, e a escola também como um todo, ou numa evangelização, numa catequese, não importa agora. Eu estou tentando levar aqui, levantar essa bandeira para que nós possamos compreender. Eu vou falar logo, porque é na família que está praticamente tudo. É ali que se principia. Esse egoísmo também é ali que se principia. Não há como nós fugirmos disso. Porque jogar toda a culpa na escola, aí é aquela transferência que nós estamos levando, e a escola, né? Você foi feliz em dar um exemplo da professora, está ali estressada e tal, só Deus sabe o que ela passou, o que ela vem passando também, porque ela também precisa desse desenvolvimento do sentimento, porque o conteúdo ele é obrigatório, você tem que dar, e agora com a aprovação automática, né? A prova, põe deve receber, enfim, é uma enxurrada de egoísmo disfarçado de qualidade de ensino. Eu costumo chamar assim, olha que eu estou misturando a coisa toda porque é por aí. Mas a família, ela está refém disso. Vou dar um exemplo, como ela está refém. Houve agora há pouco tempo, coisa de um ano, vai fazer um ano, se já não tem até mais, uma coisa boa, eu sou contra. Proibido celular na escola. Tá. A criança leva no recreio, tem lá, cada escola vai fazer a sua, principalmente no ensino público e na escola particular. Tá, é proibido. Aí a família, legal, em casa. Então eu deixei passar esse tempo, só tenho 3 anos que eu estou um pouco afastado, mas continuo lidando com isso, porque minha esposa, ela é da rede. Eu pergunto, o que mudou? Ela disse, nada. E a criança em casa continua com o mesmo comportamento, com as mesmas facilidades. O problema, aí a escola é para amenizar o quê? Para melhorar o quê? Então vamos lá. É a família. Não adianta nós invertermos a situação. Nós não estamos dizendo que saiu do portão para fora a continuidade na escola, numa catequese, numa evangelização, enfim. Na sociedade eu não vou ter um comportamento diferente, seja lá o que for. Mas eu estou trazendo que informação, que desenvolvimento, que criticidade, que autonomia
a minha família, a base, esse alicerce está me dando. Pois é, Ronaldo. Proibir é fácil. Então, o celular estava dando problema dentro das escolas. Pelo menos essa era a alegação, tanto dos profissionais quanto dos próprios pais. Tudo bem. Como que nós vamos resolver essa situação? Proíbe. Proíbe o uso. Acabou. Pode mais. Certo. Mas a escola é uma instituição criada por nós, seres humanos, para trabalhar a educação do ser humano, dando continuidade, como você bem colocou, ao que a família já está fazendo. Ora, a proibição do uso do celular é educativo? Não. É só uma proibição. Nada mais do que isso. É proibido usar dentro da escola? Então ele vai usar fora. Em outros momentos, ele vai fazer de tudo para burlar, inclusive, essa proibição. É isso que ele vai fazer. Quem disse que, de vez em quando, ele não dá uma usada no celular dentro da própria escola? Porque é impossível, naquele universo de alunos, você controlar tudo, saber tudo que está acontecendo em todos os cantos da escola. Mas tudo bem, a escola está controlando. Ninguém usa celular dentro da escola. Aí, terminado o período letivo, ele sai. E, ao sair, ele já pode ligar o celular. Ele está na rua, ele vai pegar uma condução, não, ou pai ou mãe, avô, avó está lá esperando para levá-lo, e vai chegar em casa. Ok. E em casa? Em casa, liberdade total. Até porque, né, coitado? O Ronaldo, ele já ficou 4 horas e meia lá na escola sem poder usar o celular. Então, em casa, vamos deixar. Até porque, como ele gosta muito de game, isso e aquilo, maior sossego, ele fica lá ocupado, lá com a tela digital, não sei o quê. Aí no dia seguinte, tudo bem. No dia seguinte, tem que guardar o celular quando vai para a escola e volta tudo outra vez. Ora, como a escola não está trabalhando a educação do uso do digital, ora, não adianta proibir, porque ele vai ser o que ele é quando sair da escola. É a mesma coisa, você conseguiu um emprego, entrou na empresa. A empresa tem as suas regras de conduta, né, entre os colaboradores e tal, e você obedece às regras, até porque você precisa do emprego, daquele salário e tal, né? Você obedece. Tudo bem. Tá? Mas quando sai, aí sai da frente, porque você é o que é. Lá dentro da empresa, você se contém, porque você tem o objetivo de não perder o emprego. Mas fora da empresa, no dia a dia, você é desonesto, você atropela, passa por cima, é totalmente egoísta e vai por aí afora. Que de vez em quando você dá uns lampejos dentro da empresa também. Tá? Mas você fica lá se segurando, porque eu não posso perder esse emprego. Tá? Então, nós não estamos educando. Mas a escola está falhando, e a família? A família está falhando também, porque também não educa, porque deixa. Ronaldo, você pode imaginar a criança de 10 anos de idade, 10 anos, 10 anos, tem pais, está na escola, coisa e tal. Aí estamos almoçando todos juntos, família reunida, não sei o quê. Não pode beber enquanto está comendo. Beber o suco, a água, só depois. Ok, se obedece. Essa criança terminou de se alimentar. Posso pegar o suco? Pode. Ok. E foi lá pegar o suco. E aí eu olhei e fiquei pasmo. 10 anos de idade. Estava colocando o suco dentro de uma mamadeira para beber. E eu olhei aquilo. Mamadeira. Mas ela gosta muito. Mas ela tem 10 anos. Como assim? Então, ao invés de nós educarmos, corrigirmos, nós vamos deixando. E aí a situação piora quando são as questões das ideias inatas e as tendências de caráter.
que Allan Kardec nos diz lá na questão 685A do comentário no Livro dos Espíritos? A educação, e nesse caso a educação moral, deve combater as más tendências de caráter que o espírito está trazendo. Ou seja, compete a educação combater o egoísmo, combater o orgulho e sensibilizar, desenvolver o sentimento. E aí ele vai levar a inteligência para promover o bem. Essa é a verdadeira educação e é o que tem faltado. E nós estamos vendo aí esses transtornos, esses problemas todos psíquicos, neurológicos, enfim. Tá uma enxurrada aí de tanto TDAH, TOD, já virou até Nescau, nem sei mais o que eu falo, porque tá uma coisa estranha. Mas, enfim, brincadeiras à parte, porque está numa coisa chamada limites também, ô Marcos. Muitos transtornos está ligado a isso, já é comprovado a própria ciência, que a substância tóxica que nós temos, independente de ser droga ou não, o celular que você tem, você corta de um jovem, de uma criança, já se tornou tóxico para ele, uma droga, e quando tira, ele fica alucinado. A abstinência do uso do celular. Você acredita nisso? É o que está acontecendo. É o jogo, é uma internet desenfreada, que a culpa não é da internet e nem tampouco do celular. É da educação dos limites, educação dos valores, educação da formação do caráter. E ao longo do tempo, ela vai se moldando, ela vai se transformando. Nós já comentamos aqui, até certa idade, 7, dos 15, nós fizemos um belíssimo programa mostrando esse aspecto, do que é esse desenvolvimento. Tem filmes também que retratam isso. Tem um filme até do Menino Lobo, né, criado entre os lobos, para a gente perceber que essa forma, dessa criação, dessa educação que eu estou levando, tem algo errado. Nós falamos aqui do tempo dos hippies, né? Mas tem que ter regra. Você vai ter um filho, você tem que ter regras. Eles criaram as regras. Aí começaram a ver que eles estão criando uma sociedade, a parte da sociedade como um todo. Eu não quero cumprir regras, mas eu tenho que criar regras e que alguém tem que... olha que interessante, Marcos. Então, o processo de educação não é a perfeição. Não é isso. É o exemplo de Jesus. É a condução de como eu levo isso com o outro. Qual é a regra que eu quero para mim? É a mesma que eu quero para o outro? É um feedback. É uma via de mão dupla. Algo está errado nessa condução. Por quê? Estamos invertendo totalmente esses valores. E chamamos de certo que é errado. E chamamos de errado o que é certo. É inversão de valores. Proibir, nós estamos voltando à época de uma ditadura que proibido. Autoritarismo. Mas levei ao pensar, conduzir esse pensar. A proposta da educação, ela vem ao encontro do ser humano como um todo, e aí, Marcos, eu vou deixar com você, do ser integral, que é tão esquecido também na educação. Então, a escola tem um papel fundamental quando procura trazer a família de fato, quando os governos, de fato, respeitarem as leis e deixarem a autonomia das escolas fazerem o seu papel. Não ficar jogando, empurrando para as escolas determinações que fogem às leis. Já falamos aqui também da LDB, dos currículos, enfim. A lei é boa, a lei não é ruim. Só que essas brechas que fazem
da educação os interesses ideológicos, foge totalmente o que pede a educação dos valores, da formação do caráter, do desenvolvimento do ser integral como um todo. Aliás, que Jesus exemplificou para nós. Pois é, Ronaldo. Nós temos um grave problema para trabalharmos o ser integral que nós somos, essa educação integral, educação de valores e assim por diante. É que nós precisamos mudar o conceito de escola. Enquanto nós achamos que a escola é lugar de ensinar, e que para ensinar precisa ter sala de aula, e que numa sala de aula tem que ter o professor que ensina, e que nós temos que avaliar aplicando provas, esse discurso de educação integral, de ser humano integral, de trabalhar valores, de humanização, ele se perde. Ele se perde porque a escola não está dinamizada, a escola não está livre para trabalhar, ela tem que ficar obedecendo a seriação por idade, aplicar as provas, os testes, preparar aí para os Enems da vida, e essa situação toda. Então, o que nós vemos é muito discurso bonito, leis boas, mas que, na prática, a organização do sistema é ingessa. E aí você não consegue trabalhar nada dessas coisas. Teoricamente, você entende que tem que ser assim. Você entende essa necessidade, mas não tem espaço para trabalhar. Você entra na escola, você tem 50 minutos de aula, você tem que cumprir aquele conteúdo da sua disciplina curricular, você precisa ensinar esse conteúdo, você tem as datas em que você tem que aplicar as provas, e que você tem que fazer as avaliações, e que você tem que preencher a burocracia, em que não sei o quê, e é uma turma atrás da outra, porque você não está trabalhando só com uma turma de alunos ali o tempo todo, e vai com eles o ano inteiro. Não. Ora, então, enquanto a escola tiver esse tipo de organização, a educação moral, o ser humano integral, valores, fazer pensar, etc., nada disso vai funcionar. Nós precisamos transformar a escola, permitir que o professor saia dessa condição de professor para ser um guia, um tutor, um orientador, facilitador do processo de aprendizagem desses alunos, que são seres humanos também em desenvolvimento e que têm um potencial riquíssimo, que, afinal de contas, eles também são espíritos reencarnados, eles estão trazendo bagagem lá do passado. Agora, voltando aí para a mala, né? Normalmente, quando nós reencarnamos, a mala vem meio pesada, né? Porque nós trazemos egoísmo, orgulho, vícios, uma série de situações, reparações a fazer, provas, expiações, não é? O que nós temos que fazer é esvaziar essa mala. Essa mala pesa, e nós temos que esvaziá-la para substituir todo esse conteúdo por outro. Virtudes, bem ao próximo, amor ao próximo. E essa mala não pesa. Essa vai conosco fácil para o mundo espiritual. Mas como trocar o conteúdo da mala se a escola não permite que isso aconteça? E muitas vezes a família não permite que isso aconteça. Então, nós temos que mudar o nosso entendimento sobre educação, nós temos que transformar as nossas escolas e, claro, fazer com que haja uma integração com a família e a família assumir a sua missão educativa desse espírito reencarnado. Porque, na medida que transfere para a escola, esse ser está ficando perdido aqui no mundo, quando ele tem o potencial divino consigo. E nós precisamos acionar esse potencial. Mas primeiro tem que acionar em mim, né? Regras devem existir. Claro, óbvio, organização, sim, mas sem engessar. Que tenhamos a devida liberdade para sonharmos, criarmos,
brincarmos e assim por diante, porque aí nós vamos conseguir nos desenvolver, nos sensibilizar para poder fazer esse trabalho com as novas gerações que estão aí conosco. Marcos, você me fez lembrar aqui os professores que eu tive na minha infância, adolescência também, até na faculdade, na pós também, e pela qual fui professor, e me esperei muito, que deu saudade. Eu tinha o prazer de. Olha que interessante. O prazer de ir à escola, de ir a uma faculdade, de estar ali doido para chegar à aula daquele professor, aquele educador que estava ali. Só um instantinho, Marcos. Nós temos aqui Alzeni, muito obrigado. Rosane, prima. Elizabeth, paz e saúde também, Elizabeth. Rosane, Alzeni. O Sandro também. Aqui, ó, o Sandro, o que os olhos não veem, o coração não sente. Podemos dizer que temos uma educação, mas na prática vemos que temos mais que aprender do que colocar em ação. A educação vem de berço. Com certeza. Então, Marcos, nós vemos aqui alguns aspectos que o filme que me veio à cabeça, para retratar onde nós queremos chegar. E não se trata de ser uma educação tradicional, uma educação agora, né, montessoriana. Não, não, não. É para entendermos. O diálogo ele é importante, mas o prazer de estar numa aula. O que eu estou construindo? O que eu estou reconstruindo de valores naquele momento, seja de português, de matemática, de história, de física, não interessa. Sociedade dos Poetas Mortos, Marcos. Eu gostaria que você retratasse aquela cena, me veio na cabeça, né, que ele rasga o livro, aquilo ali, aí, né, ele está quebrando paradigmas. Lembra da cena? Claro. O filme Sociedade dos Poetas Mortos é um filme ícone, né? E todo mundo precisa assistir para entender o que é, de fato, o processo educacional. O Robin Williams faz o papel de um professor de literatura, né, e ele vai trabalhar justamente a poesia, né, e o colégio fazia os alunos e os professores seguirem lá um determinado livro, tinha que seguir aquele livro, né, e tinha que começar o estudo pela introdução que o autor tinha feito lá. E ele mandou rasgar as páginas daquela introdução, porque a introdução não servia para nada, a não ser para confundir. Aí espantou os alunos, né? Como assim? Vamos rasgar aqui? É para rasgar. Vamos, arranque as folhas, jogue fora. Não serve para nada. Não serve para nada. Nós vamos entrar direto nas poesias, tá? Não sei o quê. Né? E aí os alunos, porque era uma escola super tradicional, conservadora, todo mundo tinha que seguir regras, aquela coisa toda, e ele quebrou as regras. Ele começou a criar um novo paradigma para mostrar, olha, nós vamos trabalhar poesia. Não vamos trabalhar métrica, né, essa coisa toda, não. Nós vamos trabalhar o sentimento, o sentir, o que o poeta quis dizer. E aquilo foi uma grande novidade e que mexeu com aqueles adolescentes ali daquele colégio, né, porque isso é verdadeiramente educar. Porque, finalmente, eles saíram daquela coisa formatada, né, em que só tinha que aprender aquelas poesias, pronto, e acabou, e a história de cada poeta, para darem o voo da alma. Eu não vou aqui contar a história do filme, porque tem que assistir, não é, Ronaldo? Eu gostei de você retratar para entender, porque tem o suicídio, né? Tem aquele suicídio daquele jovem, que isso impacta, que é justamente esse aspecto. Exato, porque era um jovem sonhador, que adorava teatro. Ele queria ser artista, mas o pai não admitia de jeito nenhum. O pai era extremamente tradicional, conservador, fechado, e achava que ser artista, né, era diminuir a própria pessoa, né, e não admitiu. Vai acabar acontecendo o suicídio do rapaz. Né? Então, vários acontecimentos no filme que nos fazem refletir, pensar
sobre o que é verdadeiramente educação e o quanto nós estamos precisando de sentimento. E aí, estamos chegando ao nosso final. Eu vou ler aqui a pergunta, a última pergunta. Então, Marcos, eu sugiro que a gente continue com o tema. Ele diz assim, ó, qual é o meio de destruir seu egoísmo? E os espíritos respondem, de todas as imperfeições humanas, a mais difícil de desenraizar é o egoísmo, porque se liga à influência da matéria, da qual o homem, ainda muito próximo da sua origem, não pode libertar-se. Tudo concorre para entreter essa influência. Suas leis, sua organização social, sua educação. Nós vamos dar continuidade. Muita paz a todos. Que Jesus os abençoe, os bons espíritos estejam no lares de vocês. Gratidão, muita paz. Estamos chegando ao final de mais um Espiritismo e Educação, agradecendo pela sua companhia, pela divulgação do nosso programa, que vai ao ar toda segunda-feira, 8h30 da noite, em transmissão da Web Rádio Estação da Luz. E, portanto, já vamos deixar aqui o convite para que você esteja conosco semana que vem. Mas se você não puder nos acompanhar ao vivo, você pode assistir o nosso programa depois no YouTube, em 2 canais. O canal Estação da Luz Tavares e o canal Orientação Espírita. Esses 2 canais mantêm os vídeos do Espiritismo e Educação no ar. Um grande abraço, paz em sua vida e até semana que vem para mais um Espiritismo e Educação.